A seguir, você vai ouvir um trecho dublado do testemunho de Nagmi Panahi para o Ministério de Volta a Jerusalém. Na descrição deste vídeo, você encontra um link para adquirir o testemunho dela em inglês e outras obras em português que irão te inspirar. Para mais conteúdos cristãos relevantes, siga o canal talmidimdecristo.com.br. É realmente difícil para mim falar, mas esta manhã, enquanto eu estava tendo meu tempo com o Senhor, fui lembrado para o seu encorajamento e benefício e para a glória de Deus. Então, Ele me deu uma história, um testemunho, e se isso trouxer glória a Ele e encorajar alguém nesta sala, então isso é o próprio, isso realmente me abençoa. E talvez por causa da minha trajetória de não ter vivido toda a minha vida no Irã, há uma parte de mim que você pode se identificar por ter passado grande parte da minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, eu nasci em uma família muçulmana muito tradicional. Meu pai era um muçulmano muito devoto, a tal ponto que, quando aconteceu a Revolução Islâmica, em 1979, o governo ia nomeá-lo como um de seus ministros. Porque meu pai era tão religioso e meu sobrenome completo, na verdade, não é Panahi. Quando me tornei cidadão dos Estados Unidos, encurtamos para Panahi, mas meu sobrenome completo é Shariat Panahi, que significa protetor da lei islâmica. Então, enquanto eu crescia, minha família, especialmente meu pai, se orgulhava muito de dizer: nós somos descendentes do profeta do Islã, nós temos sangue sagrado. Isso é muito importante para a nossa família, de onde viemos. Para nós, não era apenas sermos muçulmanos, mas também sermos parentes do fundador do Islã. Isso era tudo. E por isso eu nunca percebi que havia perseguição no Irã, porque cresci como muçulmano no Irã durante os primeiros 9 anos da minha vida. Eu não cresci em um ambiente fácil. Eu cresci quando nasci, aconteceu a Revolução Islâmica no Irã, e depois houve uma guerra de 8 anos com o Iraque, na qual cerca de 1 milhão de homens morreram. Então eu não tive uma infância normal. Tudo o que eu me lembro são bombas, sirenes e mísseis. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Que quando fui para a escola, do jardim de infância à pré-escola e ao ensino fundamental, nós éramos doutrinados sobre o Islã. Então, tudo o que eu ouvia era, você sabe, aprender a ler o Alcorão, preparar a oração islâmica, e a guerra ficou tão ruim que tivemos que deixar o Irã. Meu irmão, na verdade, estava sendo tão fortemente doutrinado na escola que ele estava se inscrevendo para ir à jihad e morrer pelo Islã. E eles faziam meninos pequenos de apenas 7, 8 anos correrem por campos minados. E as minas explodiam e então os soldados entravam. Então minha família ficou com muito medo de que meu irmão fosse fazer isso. E meus pais não podiam impedi-lo, porque no Irã, até hoje, se os pais tentassem impedir seus filhos de fazer isso, crianças de 5, 6, 7 anos, então eles eram considerados inimigos do Islã, inimigos do governo iraniano e seriam presos. Então meus pais não podiam dizer ao meu irmão para não fazer isso. E assim, nos trouxeram para a América pela primeira vez. Sabe, quando estávamos crescendo no Irã, eu e meu irmão gêmeo, ele é meu gêmeo, conversávamos sobre por que Deus está permitindo isso? Quem é Deus? O que é, você sabe? Por que ele permitiria tanto sofrimento? Nós íamos andando até a escola e víamos escombros, nós íamos para as aulas e nós teríamos nossos amigos desaparecidos, eles estariam mortos. Víamos órfãos nas ruas, suas casas tinham sido bombardeadas e toda a família deles havia morrido e só eles tinham sobrevivido. E estávamos no meio de uma guerra, então ninguém realmente ajudava os órfãos. Era sobrevivência. E então nós nos perguntávamos por que Deus estava permitindo aquilo. E quando viemos para a América, um dia meu irmão gêmeo veio correndo até mim chorando. E meu irmão fez doutorado em física quântica na Universidade de Chicago. Então ele é muito... e ele não é emotivo. Ele não é uma pessoa emotiva. Então, pela primeira vez, eu o vi chorar e ele veio até mim e disse: eu encontrei o Deus que estávamos procurando. O nome dele é Jesus. Eu fiquei tipo, o quê? Eu estava tão confuso. Quem é Jesus? Eu estava tão confuso e fomos pelo bairro perguntando às pessoas, quem é esse Jesus? E, algumas pessoas compartilharam o evangelho conosco, nos deram bíblias.
E nós achávamos que a coisa mais incrível tinha acontecido conosco e estávamos animados para contar aos nossos pais, sem perceber que aquilo era o começo da nossa perseguição, desde o momento em que aceitamos Jesus aos 9 anos de idade. Então, contamos aos nossos pais reação de raiva. Meu pai ia nos mudar de cidade. Naquela época, estávamos na Califórnia, em São José. Ele ia nos levar de volta para o Irã. Ele disse: é melhor que vocês morram do que o que aconteceu com vocês. E um dos meus tios sugeriu ao meu pai, sabe? Ele disse: eu tenho um emprego. É em um estado chamado Idaho. Fica no meio do nada. Sabe? Ele só tem 9 anos. Eles vão esquecer esse Jesus. Então, minha família achou que o povo da Califórnia tinha nos convertido ao cristianismo. Por isso, nos mudaram para Idaho. E foi assim. As pessoas perguntam: onde você cresceu? E eu digo: Idaho. E eles perguntam: como você foi parar em Idaho? E eu digo: na verdade é bem engraçado. A gente acabou em Idaho para fugir dos cristãos na Califórnia. Foi por isso. Então foi assim que acabamos em Idaho, segundo meus pais. Vou avançar um pouco, porque basicamente cresci a maior parte da minha vida adulta, tipo, sabe, dos 9 anos até ir para a faculdade. A maior parte desse tempo, no final do ensino médio, as coisas melhoraram um pouco, mas na maior parte foi um ataque muito intenso dos meus pais para que voltássemos ao Islã. E nós não faríamos isso, sabe? Mantivemos nossa fé, continuamos orando. Eles não nos deixavam ler a Bíblia, tiraram a Bíblia que nos foi dada. Eles não nos deixavam ler. Eles não deixavam eu e meu irmão orarmos juntos, não nos deixavam. Isso aconteceu aqui na América. Eles não nos deixavam ir à igreja. E, finalmente, quando fui para a faculdade, fiquei animada para me rebelar e participar de um estudo bíblico e ir à igreja. E era isso que eu mais esperava na faculdade. E eu fiz isso. Eu me envolvi com um grupo chamado InterVarsity e frequentei uma igreja lá e realmente fui discipulada. E pela primeira vez me perguntaram: você está lendo a sua Bíblia? E eu fiquei tipo: eu nem tinha uma Bíblia, meus pais não. Então realmente aprendi a ler a palavra de Deus, orar e buscar a Deus. Então, depois da faculdade, eu estudei pré-medicina. Qualquer imigrante, ou especialmente se você vem de fora, te dizem que você vai ser médico ou advogado. Tipo, é isso, essas são as duas opções. Então, eu estava no caminho para ser médica, estava em pré-medicina, e meu futuro estava traçado para me tornar médica, e meu pai estava orgulhoso. Meu irmão estava no caminho para se tornar, sabe, ele acabou fazendo doutorado em física quântica, mas Deus realmente colocou no meu coração para voltar ao Irã. O que eu não percebia era que eu estava voltando para o Irã agora como cristã. Eu não conhecia a situação da igreja perseguida. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Então, nos meus 20 e poucos anos, sem perceber qual era acho que o caminho de sofrimento pelo qual eu estava prestes a passar, eu pensei, sabe, bem naquela época, o 11 de setembro tinha acontecido e, sabe, eu simplesmente sentia que se algo fosse mudar, seria o evangelho que mudaria o Oriente Médio. Tem que ser o evangelho. E eu não percebia que Deus estava me levando ao Irã numa época em que o avivamento estava apenas começando. Então eu pude estar na linha de frente, vendo milhares de muçulmanos se converterem a Cristo, e Ele me permitiu fazer parte disso. Mas eu quero compartilhar essa jornada, que foi quando eu estava voando de volta para o Irã, depois do 11 de setembro. O avião estava, não sei porquê, mas estava vazio. E se você se lembra daquela época, ninguém queria andar de avião e havia conversas sobre uma possível... naquela época, o presidente Bush falava sobre guerra, então ninguém queria voar para o Oriente Médio. Então eu meio que fui e... Mas no avião eu tinha lido bastante sobre o Irã e percebi que havia muitos mártires. Havia muitos cristãos sendo mortos. E, novamente, naquela época, havia apenas um punhado de convertidos cristãos e o governo estava matando eles. Eles estavam enforcando, matando eles. Havia mártires famosos, o irmão Haik, o irmão de Baj, eu estava lendo sobre eles. Então, eu sabia que, como cristã, eu poderia morrer. E meu sobrenome significava que eu nasci muçulmana. Então, quando eu estava no avião, eles pediram, sabe, escreva sua fé. E eu escrevi. Eu estava com tanto medo. Eu era uma garota de 20 e poucos anos sozinha, pensando, sabe, eu vou compartilhar o evangelho. Mas no avião eu estava com tanto medo de aterrissar e ser presa e, sabe, ser colocada na prisão. Eu escrevi muçulmana. E me lembro que aterrissei e chorei muito. E eu disse: Senhor,
Foi um momento como o de Pedro. Eu disse, me dê outra oportunidade. Eu não vou te negar. Por favor, me dê outra oportunidade. 2 anos se passaram. 2 anos sendo presa várias vezes, sendo ameaçada. 2 anos vendo milhares de muçulmanos conhecerem a Cristo. Eu estava envolvida no maior movimento de igrejas nas casas do Irã. Eu era casada com o pastor, era a esposa do pastor e pude ver tudo de perto. Em 2 anos, igrejas em 33 cidades haviam sido iniciadas. E 33 cidades que nunca, jamais tinham tido uma igreja antes. Nos lugares mais desconhecidos, sabe, onde o evangelho ainda não tinha chegado. Então, em poucos anos, eu, com meus próprios olhos, eu sabia que Deus podia fazer milagres, porque uma pessoa que eu nunca imaginei que conheceria a Cristo era meu pai. E meu pai, eu dizia, se o mundo inteiro se tornar cristão, meu pai, ele nunca vai. Mas, adivinha? Antes de eu ir para o Irã, meu pai e minha mãe se ajoelharam diante do Rei dos Reis e se tornaram seguidores de Cristo. Então, esse foi o primeiro milagre, mas eu realmente não achava. Eu não sei se vocês já trabalharam com refugiados muçulmanos, eu trabalho com eles na minha cidade. É difícil, você realmente não vê frutos de muçulmanos vindo a Cristo. Imagine eu indo para o Irã e vendo milhares orando a oração do pecador com centenas de pessoas. Simplesmente, colhendo a safra. E eu quero compartilhar esse testemunho como... Uma vez, um dos nossos líderes de igreja doméstica, ele era meio que o pastor assistente do meu marido naquela época, e ele me ligou e disse, sabe, ele ligou para o meu marido e disse, eu estou com tanto medo, estou sendo seguido, acho que vou ser preso. Então, nós fomos até a casa dele à meia-noite, meio que para não chamar atenção, e assim que batemos na porta dele... Guarda Revolucionária, que é como o ISIS. Não sei se você já viu imagens da Guarda Revolucionária iraniana. Eles são muito brutais, muito violentos. Recentemente, em setembro deste ano, uma garota não estava usando o véu, né? Uma coisa muito... Ela estava mostrando um pouco de cabelo e os guardas revolucionários a trataram com brutalidade. Foram tão violentos que ela morreu. E isso deu início ao que parece ser outra revolução no Irã, onde o povo iraniano, após 43 anos de governo islâmico, agora está dizendo: nós não queremos mais um governo islâmico. Então isso está acontecendo. Se pesquisar no Google protestos no Irã, verá que as mulheres estão tirando o hijab, queimando-o e dizendo: não queremos governo islâmico, queremos liberdade religiosa, queremos liberdade de escolha, sabe? E elas querem poder decidir por si mesmas. E, curiosamente, quando eu finalmente saí do Irã, eu realmente não sabia na época, havia quase que mal se via, havia pouquíssimos muçulmanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Quando voltei ao Irã, já na casa dos 20 anos, agora havia o início de um avivamento. As pessoas estavam cansadas de 20 anos de governo islâmico. E quanto mais o governo impunha a lei islâmica, mais as pessoas se abriam ao evangelho. Então, algo que o irmão Yun disse, às vezes temos medo, o que você está fazendo, Deus? Isso está piorando, o inimigo está vencendo. Mas ele está fazendo algo, porque quanto mais pressão era colocada sobre o povo iraniano, mais pessoas começavam a vir para Cristo. E eu sei que, assim como na China, o Irã tem uma das igrejas em casas que mais cresce no mundo. E nós trabalhamos com o BTJ para encorajar essas igrejas em casas, e há ministérios que o BTJ realiza dentro do Irã. Então, mas essa pessoa ligou, nós fomos até a casa dele e, de repente, quando batemos na porta dele e ele abriu, fomos atacados pela Guarda Revolucionária. Fui empurrado para dentro de um carro e fomos levados para um centro de detenção. E fomos interrogados por horas e horas e horas. E então cheguei a um ponto em que aqueles grandes guardas revolucionários armados apontaram as armas para mim. Eles disseram, sabe, eu estava de pé na frente do... o chefe daquele centro de detenção, e ele disse, qual é a sua fé? Se você disser que é muçulmano, pode sair por essa porta agora mesmo. Se disser que é cristão, você vai ser torturado, vai ser estuprado e vai morrer. E naquele momento, tudo na minha carne queria dizer que eu era. Eu me lembro daquele momento no avião e eu estava com tanto medo e eu só... Sabe quando a Bíblia diz que você não sabe o que vai dizer? Eu abri a boca e disse, eu sou cristã. E aquele cara ficou chocado quando eu disse isso e falou, me conte seu testemunho, porque isso vai ser sua testemunha contra você. É como confessar um assassinato, sabe?
Isso vai ser usado contra você no seu caso. Porque no Irã, ser cristão pode levar à pena de morte ou prisão de longa duração. Então eu compartilhei meu testemunho e, resumindo a história, esse homem, no final de toda aquela situação, acabou chorando e pedindo uma Bíblia, e o guarda viu isso. E então, se, pela graça de Deus, por poder dizer que sou cristã, não só ele me libertou, mas também o coração dele se abrandou em relação à palavra de Deus e a Deus, e ele pediu uma Bíblia e quis saber sobre o cristianismo, e eu pude ver, sabe, as pessoas ficaram realmente chocadas. Essa é a pessoa que estava prendendo e matando cristãos, ficando tão emocionada. E então, essa foi a minha jornada no Irã. E, sabe, eu não tenho... Eu fui presa, fui colocada em um centro de detenção, mas nunca, realmente passei pelo que Miriam e o irmão Yun passaram. Mas naquele tempo, Deus realmente me mostrou a situação dos cristãos perseguidos. Tenho amigos que foram presos, tive amigos que foram mortos, amigos que seus corpos mortos apareciam na frente de suas casas, e então eu experimentei em primeira mão e meus olhos puderam ver de perto a situação da igreja perseguida. Eu não sabia que Deus iria me usar para ser uma voz por eles anos depois. Então, avançando para cerca de 10 anos depois, ou 5, 6 anos depois, nos Estados Unidos. Tivemos que fugir do Irã porque estávamos sendo presos tantas vezes e estávamos colocando as igrejas domésticas em risco por estarmos lá. Então acabamos vindo para os Estados Unidos. Eu tinha 2 filhos e em 2012 meu marido foi preso. No Irã, ele estava visitando. Meu marido continuava indo, os pais dele moravam lá, então ele ficava indo e voltando. Ele é preso por ser cristão. E para mim, isso parecia, sabe, é como se em toda a minha caminhada com Deus, cada passo fosse... Eu dava um passo e tudo parecia confuso. Por que, Deus, você está fazendo isso? Então, minha pergunta era Deus, por quê? Eu já estou passando por tanta coisa. Por que você permitiria que um dos piores países do mundo prendesse meu marido? E eu orei e jejuei por tantos meses e senti o Senhor dizer, eu vou usar isso para o Evangelho. E eu não sei quantos de vocês conhecem a história, conhecem a minha história, mas o momento mais doloroso e difícil da minha vida, Deus estava usando para o Evangelho. O que aconteceu foi que, depois de, acho que 6 meses realmente orando e querendo que meu marido saísse da prisão, eu decidi ir à mídia e não sabia que isso ia se tornar uma história tão grande. Eu não sei se alguns de vocês talvez me conheçam como Nagmer Abedini, Said Abedini, pastor no Irã. Isso se tornou, quase 1 bilhão de pessoas foram alcançadas por essa história. Então eu fui à mídia, sabe? Alguém escreveu um artigo na Fox News e em um dia, eles só publicaram o artigo escrito e tantas pessoas começaram a compartilhar que eles me ligaram. Eles disseram, vamos te colocar no noticiário hoje à noite. E eu tinha equipes de filmagem na minha casa, e então minha primeira entrevista foi com o Hannity da Fox News, e aí explodiu. Explodiu e eu estava falando, você sabe, no parlamento europeu, no parlamento alemão, no parlamento holandês. Eu falei no nosso congresso 3 vezes e conheci o presidente Obama, que voou até Boise, Idaho, para se encontrar comigo. Recebi uma ligação do Donald Trump para me encontrar com ele. Foi Mas uma coisa que o Senhor me lembrou foi que quando eu era uma garotinha e ganhei aquela Bíblia, eu a abri, era um Salmo, Novo Testamento, e eu li o Salmo 1 e cheguei até a metade do Salmo 2, e foi quando minha mãe tirou nossa Bíblia. No Salmo 2 diz, hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. E era só isso que eu lembrava. E todos aqueles anos sem uma Bíblia, eu só chorava e dizia, Deus, hoje eu sou tua filha, dá-me as nações por herança. Eu não quero dinheiro, não quero fama, eu só quero as nações. E eu queria ver a nação do Irã, sabe, sendo salva. E então, uma vez eu estava falando nas Nações Unidas e tinha todos aqueles embaixadores, eu tinha o presidente das Nações Unidas e o secretário na minha frente, eu tinha todas essas nações ao meu redor em um círculo, de todos os países, incluindo o governo iraniano, o embaixador. Estavam todos esses tradutores e comecei a compartilhar o Evangelho.
Meu marido está na prisão porque acredita em Jesus Cristo. Ele veio morrer pelos nossos pecados e todo aquele que crer nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Comecei a compartilhar o evangelho nas Nações Unidas e todas essas nações ouviam em sua língua. Chorei e Deus disse: quando você era garotinha, queria pregar o evangelho para as nações. Eu estou te dando isso agora. Eu estou te dando a plataforma para isso. Então, eu só quero realmente compartilhar isso, porque, sabe, minha vida não é o típico. Não é o típico. Eu já experimentei perseguição, já defendi causas, sabe? Eu acho que o Eugene, o Eugene está escrevendo o próximo livro, então tivemos muito tempo para contar minha história. Mas tem uma parte em que eu persigo o governo iraniano em um hotel em Nova York. E o governo basicamente ficou tipo, quem é essa pessoa? Onde quer que a gente vá, ela está lá. Ela é como uma mulher que eles não... Sabe, no Irã, essa garota, não há alguns meses, um mês atrás, foi morta por mostrar o cabelo. Então aqui estou eu, sem cobrir a cabeça, uma mulher cristã, olhando para eles e dizendo, por que vocês estão perseguindo os cristãos? Se eu fizesse isso no Irã, eu estaria morta em 2 segundos. E então, Deus me deu uma plataforma para denunciar a perseguição aos cristãos em uma das nações mais malignas do mundo. Deus me deu uma plataforma para compartilhar o evangelho com o nosso governo. Eu falei na frente do Congresso e toda vez compartilhei o evangelho e havia deputados e senadores que vinham até mim chorando e dizendo, eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu pude compartilhar o evangelho com Trump, com Obama e assim... Deus usou o encarceramento do meu marido para me dar o desejo do meu coração, que era compartilhar o evangelho e também ser uma voz para a igreja perseguida. E foi assim, na verdade, que eu e Miriam nos conhecemos. Você vai ouvir a história da Miriam, mas nós nos conhecemos quando ela tinha acabado de ser libertada da prisão sudanesa e eu estava advogando pela igreja perseguida. Então, eu só senti que queria compartilhar isso, porque muitas vezes na sua vida, você pode não ter a história de estar preso na China, ou no Irã, ou nesses lugares difíceis. E a sua vida pode sim ter muitas reviravoltas inesperadas, surpresas, mudanças e transformações ao longo do caminho. Sabe, quando eu estava no auge, eu viajava, eu tinha... Toda vez que eu falava, sabe, havia... Eu estava trabalhando com a ACLJ e eles estavam... Havia, centenas de milhões de pessoas acompanhando a história. Eu era visto como um herói por enfrentar o governo iraniano, sabe? Por falar, por compartilhar o evangelho com presidentes de diferentes países, com o Congresso e tudo isso. E o que aconteceu foi que algo inesperado aconteceu na minha vida e, de repente, tudo aquilo desmoronou, tudo aquilo simplesmente se desfez. E aqueles que estavam mais próximos de mim, a comunidade cristã, que antes me elogiava como herói, agora estava me condenando. E foi uma fase muito confusa e eu quero compartilhar mais sobre isso na próxima fala, sobre um período que eu chamo de deserto e como Deus trouxe novos frutos, começando pequenos brotos. E então, eu queria te encorajar. Talvez você não tenha experimentado perseguição da forma como está ouvindo as histórias hoje. Mas a sua vida teve muitos altos e baixos, reviravoltas e mudanças. E você está apenas confuso, tipo, ok, Deus, eu estava te seguindo, eu estava te obedecendo. Como isso aconteceu? Ou qual é o teu plano para a minha vida? E eu quero te encorajar dizendo que Ele tem um plano. Quando toda a minha vida mudou, quando meu marido foi preso, eu não percebia que Deus usaria isso para o evangelho, que milhões, incluindo presidentes, iriam ouvir o evangelho. E uma coisa que eu quero te encorajar, sabe, eu tinha 9 anos quando decidi seguir Jesus, e para as crianças que estão aqui, saibam que a sua fé é linda. Foi o nosso Deus. Sabe, a fé que Deus deu a mim e ao meu irmão gêmeo foi o que trouxe minha família para Cristo. Então, sabe, não... sabe, como uma criança pequena, você pode causar um impacto. Como adolescente, você pode causar um impacto. E uma coisa que o Senhor me lembrou enquanto eu orava por esta conferência foi 2 Crônicas 16:9. Diz assim: porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para que Ele possa fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, sabe, o fio condutor, desde quando eu era criança até falar diante de presidentes,
ser missionário no Irã e estar à frente de uma das maiores igrejas domésticas do Irã foi que em todos esses momentos eu dizia: ok, Deus, usa-me. Tipo, sabe, eu não tinha nenhuma conexão, eu não tinha nenhum parente influente, eu não era famoso, sabe? Mas eu tinha uma conexão com Deus, entende? Eu contei uma história que realmente me marcou, que foi quando visitei o Trump e a filha dele, Ivanka, passou por mim. Eu estava sentado em um sofá esperando a minha vez de vê-lo. Nós tínhamos um horário marcado e nos disseram: vocês vão esperar até serem chamados. E então a filha dele passou e olhou para trás. E ela disse: Nagme. Ela se ajoelhou e segurou minha mão. Ela disse: meu Deus, temos orado por você. E ela falou: venha para o escritório do meu pai, venha comigo. E aí eu fiquei tipo, achei que era para esperar, mas ela simplesmente entrou lá e dava para ver que ela era a única pessoa que podia fazer isso sem que o pai ficasse bravo. Sabe como é? Dava para perceber que há muito medo em torno do Trump. E naquele momento Deus falou: você tem acesso a mim desse jeito e não usa isso. Você tem acesso a mim desse jeito. Você pode vir diante do meu trono a qualquer momento que quiser, em qualquer condição. Eu nunca vou te rejeitar, nunca vou dizer agora não é uma boa hora. E você pode, através da sua oração, mudar a história através da oração. E eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, porque aconteceu algo em que meu mundo inteiro desmoronou. Eu perdi tudo. E uma coisa que o irmão Yun disse: o amor perfeito lança fora todo medo. A confiança que a igreja perseguida tem para ser destemida, vem do fato de que eles sabem que Deus os ama. É só isso. O amor perfeito, ele lança fora todo medo. Então, durante minha jornada Yorewa, nesses 2 anos e meio, desde a Covid, Deus começou a tirar coisas da minha vida. Mas através de tudo isso, eu estava trabalhando com a igreja perseguida. E vou explicar o que aconteceu, como Deus iniciou um ministério e começou um ministério com o Back to Jerusalem. Mas eu estava trabalhando com a igreja perseguida e a fé deles, a maneira como eles caminhavam com o Senhor, na verdade me encorajou na minha caminhada, quando eu estava passando por muito medo, luto, uma fase de depressão, de perda, desesperança, sem saber para onde minha vida estava indo, com muitas perdas. E a igreja perseguida e trabalhar com eles, sabe? Eu me encontrava com eles, eu me reunia regularmente e os ensinava pelo Zoom, Skype e tudo mais. Através do meu relacionamento com a igreja perseguida no Irã, Deus realmente me ajudou na minha caminhada aqui nos Estados Unidos. E é sobre isso que vou compartilhar amanhã, sobre as lições que aprendi com a igreja perseguida recentemente, no último ano e meio. Então, eu só quero muito te encorajar, sabe? De verdade. Vamos ver, bem. Ok, eu quero compartilhar isso também com você agora. Então, quando tudo me foi tirado, houve um momento em que muitas pessoas começaram a se afastar. Deus começou a trazer, não muitas, algumas pessoas aqui e ali que estavam em necessidade, que estavam passando por situações muito difíceis e eu procurei ajudar. Então, elas estavam passando por abuso na igreja e em seus casamentos. Eu tinha uma boa poupança para o futuro dos meus filhos, para a faculdade deles. Quando vi essas pessoas em necessidade e a igreja perseguida no Irã, alguns foram presos, torturados e tiveram que fugir para a Turquia. Havia uma necessidade financeira. E eu não era um ministério, eu era apenas uma pessoa. Então procurei um grupo de pessoas que pensei: eles são bem de vida, tipo famosos. Eu era amigo de cristãos famosos, então entrei em contato e disse: gostaria de ajudar essa pessoa a sair do abuso ou dessa situação. E ninguém ajudou. E então eu estava lendo esses versículos. Marcos 6, 35, 37. E como já era tarde, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande-os embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E naquele momento senti como se Deus dissesse: sabe de uma coisa? Eu te despido e vou te despir ainda mais. Dê suas economias. O que
Você pede para outras pessoas doarem essas causas, mas entrega todas as suas economias, aquilo que dependia, aquilo que pensava. Ah, tudo bem, não importa o que aconteça, eu tenho isso. Meus filhos vão para a faculdade. Meus filhos vão... E eu comecei a mexer nas minhas economias e elas, sabe, simplesmente sumiram. Puf. Quando você mexe, sabe, já era. Mas, algumas das mulheres que eu ajudei pessoalmente acabaram sendo nomeadas pelo presidente dos Estados Unidos e elas, de fato, mudaram políticas importantes em relação a... Elas se tornaram, como se chama? Conselheira sênior. Elas acabaram ajudando a mudar políticas sobre abuso doméstico e tráfico humano. E na época em que eu estava ajudando, eu não sabia que essa pessoa algum dia seria alguma coisa. Era tipo, elas não eram nomes conhecidos, sabe? E sabe, é ver mulheres que Deus queria que eu ajudasse, saindo da minha própria segurança e conforto para se tornarem verdadeiramente frutíferas para o reino de Deus. E então ver esses cristãos perseguidos, essas mulheres corajosas e resilientes que são um exemplo de fé. No Irã, neste momento, mulheres estão sendo mortas. Mulheres muçulmanas estão sendo mortas simplesmente por dizerem: eu não quero usar o véu. Ou eu não quero. E então eu tenho mulheres cristãs que foram presas, torturadas e colocadas em confinamento solitário. Deus usou aquele peixe e pão, o pouco que eu tinha, para tirá-las de lá. E na semana passada, cerca de 10 dias atrás, eu as recebi no Canadá e pela primeira vez entrei em uma igreja com elas. E elas adoraram Jesus livremente, sem serem presas ou sem se preocuparem em serem presas. Elas tinham Bíblias, elas tinham... E para mim isso foi tão emocionante, sabe? Mas ver como Deus usou o pouco peixe e o pouco pão que eu tinha, mas entregando tudo a Ele. Como Ele usou isso para trazer salvar suas ovelhas, alimentar suas ovelhas, cuidar de suas ovelhas. Sabe, isso tem sido uma bênção tão grande na minha vida. E então, eu só quero te encorajar. Talvez você diga: bem, você está inspirada pela igreja perseguida. Amanhã vou falar mais sobre como eles me inspiraram e me ajudaram na minha jornada. Mas eu só quero te encorajar. Há muitas reviravoltas e... se Deus usou uma mulher iraniana, imigrante e fraca... garota, eu era uma das mais fracas das gêmeas. Eu era a gêmea que ninguém achava que ia sobreviver. Meu irmão era o gêmeo, você sabe, gordinho e muito saudável. Eu era a gêmea magrinha, você sabe, a que estava morrendo. Os médicos continuavam dizendo para a minha mãe: ela não vai sobreviver, ela não vai aguentar. E então, para Deus usar uma gêmea tão fraca e uma mulher que é considerada cidadã de segunda classe para estar à frente de um movimento de igrejas domésticas, para estar à frente de compartilhar o evangelho com presidentes, de compartilhar o evangelho com nações e ver leis sendo mudadas como resultado de estar envolvida na vida pessoal das pessoas, sabe? Eu só espero que você se sinta encorajado, porque tudo Deus procura é um coração disposto, que esteja disposto a dizer: sabe de uma coisa? Eu vou perder tudo, sabe? Minha vida não vai ser como eu pensei que seria. Vai haver muita dor, vai haver muitas reviravoltas e altos e baixos. Mas Jesus, eu vou me apegar a ti e não vou soltar. E o único coração que permanece fiel a Ele através dos altos e baixos da vida. E não há nada de especial em mim. E é por isso que eu quis estar aqui para encorajar você. A única coisa que a Bíblia diz é que a pessoa que é fiel a Ele, que simplesmente diz: Deus, eu não vou te deixar. Eu posso estar passando por todas essas tempestades, mas estou segurando firme. E eu não entendo toda a dor e a quebra na minha vida. Sabe, eu não entendo tudo o que aconteceu. Na perseguição, em como fui tratado no corpo de Cristo, nos abusos que sofri, nos tormentos que passei. Eu não entendo, mas Deus está aqui. Usa isso para o seu grande propósito. E assim, Ele pode usar qualquer um de vocês. Ele está procurando por aquela pessoa fiel que diz: eu vou dar tudo de mim, sabe? Eu vou te entregar tudo. Aquela mulher que coloca a sua última e preciosa moeda, sabe? Para ajudar. Isso exige muita confiança e uma fé verdadeira e inabalável. Você basicamente não sabe de onde virá a sua próxima refeição. E assim, Deus é fiel Ele está procurando por esse coração fiel. E Ele pode usar essa fidelidade para te colocar diante de reis e mudar nações. Então, eu só quero te encorajar. Não desista.
E, como sabe, o bispo Anthony disse, apenas ofereça a ele, sabe, o que você tem, tudo o que você é, e Deus vai